aí, gente, eu sou a Isa Bueno e tá começando mais um vídeo aqui no canal. Roda a vinheta! Bom, gente, e hoje eu vim trazer aqui mais um vídeo pro quadro Resenhando com Isa Bueno. E olha, hoje não podia faltar um clássico, Orgulho e Preconceito, da Jane Austen. Pra quem falou que eu não lia literaturas clássicas, tá bom? Eu leio sim. Bom, eu vou começar do jeito que eu começo todos os vídeos, lendo aqui a sinopse dele e depois contando um pouquinho sobre ele. Orgulho e Preconceito. A história de Orgulho e Preconceito gira em torno das 5 irmãs Bennet, que viviam na área rural do interior da Inglaterra, no século XVIII. Aborda a questão da sucessão em uma família sem herdeiros homens, dentro de uma sociedade patriarcal, onde o casamento era fundamental para as mulheres. Assim, quando um homem rico e solteiro se muda para os arredores, a vida pacata da família entra em ebulição. Bom, vamos lá. Existem as irmãs Bennet e a gente vai lembrar que é um clássico e ainda é um romance de época. Então, assim, vai ter baile, vai ter tudo aquele romancezinho que a gente gosta, sabe? Aquela coisa toda. Então, vai ter vestidos bufantes, vai ter tudo isso que promete pra gente. Bom, a Elizabeth tem várias irmãs, mas as que são mais abordadas é literalmente a história da Elizabeth Bennet e da Jane Bennet. Bom, como todo mundo sabe, né, Elizabeth Darcy, tem inclusive o filme, a adaptação de filme, e eu não achei uma adaptação tão ruim assim, não. Eu particularmente sou bem crítica com as adaptações de filme, mas eu achei boa. Eu gostei da adaptação desse filme. Como todo mundo sabe, né, o Darcy vai se mudar pra lá. E ele é de uma família rica. E no decorrer da história, gente, eu tenho muito medo de começar a contar e dar spoiler. Ele é de uma família totalmente rica e que tem uns costumes totalmente nobres, enquanto a Elizabeth vem de uma família pobre, né? Acho que todo mundo conhece aquela história, aquele meme do Darcy se declarando pra Elizabeth. E aí a irmã dela começa um romance com o amigo dele. Eu não sei pronunciar o nome do amigo dele, mas tá tudo bem. E aí ela começa a frequentar a casa dele, etc. E a Elizabeth começa a ver mais o Darcy por conta disso. O Darcy não era a favor do relacionamento do amigo dele, que também é da alta sociedade, com a irmã da Elizabeth, mas no final não tem o que fazer, né? É amor. E aí ele começa a se ver totalmente envolvido com a Elizabeth, porque eles frequentavam os mesmos lugares, né? Já que ele estava de passagem na cidade dela. E começa a frequentar bailes, etc. E os dois têm um gênio totalmente difícil de se lidar. Eles são totalmente orgulhosos, os dois. Então, eles ficam nessa muito tempo do livro, tipo... eu sinto alguma coisa, mas eu não vou admitir que eu sinto alguma coisa por eles. Até que, no final, tipo, eles veem que não vai ter jeito, tipo, eles vão ter que abrir o jogo um pro outro. E, afim, todo mundo já começa a perceber os olhares, etc. Só eles que não admitiam pra si mesmo o quanto eles gostavam um do outro. Vai ter romancinho clichê, sim, porque é de época, lembrando, a gente tá no século XVIII. Então, assim... Não leia esperando um romance, tipo, dias atuais. Porque até tem romances de época que são escritos nos dias atuais, certo? Então, é diferente de um clássico norte-americano de época escrito no século XVIII. Então, assim, não tem essa coisa de beijo, de abraço, de tanto assim, sabe? Vai ter, acho que, um beijo... lá pro final do livro, um pedido de casamento.
Só que ao mesmo tempo, tipo, você se vê totalmente envolvida e realmente tem um romance clichê, sabe? Tipo, tem um romance, tem afeto. Aí você vai falar assim, ai, como? Se não é tão explícito. Tipo assim, eles não podiam tocar a mão das mulheres, tipo, que não era deles, sem luva. E a Elizabeth estava sem luva quando ela foi entrar na carruagem e o Darcy dá a mão pra ela e as mãos deles se tocam e afins, sabe? É um romance totalmente diferente, mas ao mesmo tempo é tão bonito, é tão tipo, meu Deus, ele tocou a mão dela, e, tipo, não podia, sabe? É simplesmente perfeito, na verdade, eu acho. Agora, sinceridade, aqui. Eu demorei bastante também pra ler esse livro. Talvez porque eu acho que eu tinha acabado de ler Crepúsculo. Não sei, ou algum outro livro, ou After, acho, não lembro. Então, tipo, eu tava numa pegada, né, diferente de romance, uma pegada mais contemporâneo e um relacionamento mais, né, e aí eu peguei e falei assim, não, vou ler Orgulho e Preconceito, que é um clássico com uma linguagem difícil, tá? A linguagem do livro é bem dificinha de você entender. Eu tive que ler algumas frases, tipo, umas 3 vezes pra mim conseguir entender a linguagem e algumas palavras eu ainda pesquisei pra saber o que significava. Então, assim, de novo, não é igual o Mundo de Sofia, onde, tipo assim, eu indico que você vá, nossa, tem que ter uma maturidade pra você conseguir ler aquele livro, porque realmente, senão você fica numa ressaca literária muito grande. Ele, eu já acho um pouco mais fácil de ler. Eu conheço pessoas que, inclusive, começaram a gostar de leitura através do livro da Jane Austen, através desse livro, Orgulho e Preconceito. Então, assim, o que funciona pra mim, às vezes não funciona pra você. Eu só acho que vale ressaltar que, se você quer começar a ler por ele, tudo bem. Mas só vale ressaltar que não é uma literatura contemporânea da qual a gente tá acostumado. Tipo, não tem tanto afeto, tanto beijo, tanto toque, tanto. Não tem. É mais, tipo, o conceito de amor criado, e na minha opinião é o melhor conceito de amor criado da face da Terra. Tipo, é romance clichê, meu. É perfeito. Só que, de novo, tem palavras difíceis pra você ler. Então você analisa. Se você não tá afim de, tipo, perder muito tempo analisando o que significa cada palavra, cada frase e afins, começa por outro. Mas se você falar assim, não, eu gosto de romance de época, é legal, etc. Tipo, esse é um livro perfeito de romance de época, tá? Do século XVIII. Realmente toquezinho, sem beijo, etc. Então, assim, vai da sua maturidade como leitor, como pessoa, de se autoconhecer pra saber se vale a pena você investir nesses livros de primeiro, se você tá começando a ler agora, ou de achar um livro mais facilzinho de ler. Então, é sobre isso. Bom, eu vou ler um pouquinho mais sobre o livro, né, que é aqui, e o prefácio dele, porque eu achei super relevante, super bonito, é super fofinho, e ajuda a gente a entender melhor e a entrar mais no contexto do livro, realmente, e afins. Então, vamos lá. Primeira impressão foi o título original desse romance, porque é realmente, tipo, o que passa, né? Tipo, a Elizabeth vê ele vê ela, e eles têm uma primeira impressão totalmente errada um do outro. Então, não fazia mais sentido do que essa primeira impressão. Porém, Orgulho e Preconceito também, na minha opinião, faz totalmente jus ao livro e combina bastante. Tá, a primeira impressão foi o título original desse romance. Jane Austen mostra que uma impressão errada sobre alguém pode não dar chances para florescer um grande amor. Prova que as aparências enganam e que muitas vezes a face apresentada ao público não é o que vai no íntimo. Isso acontece com Lizzie, que vê Darcy como um homem orgulhoso, prepotente e mimado, ao contrário do galante e simpático Wickman. Porém, ela quebra a cara, né? Porque o simpático, na verdade, é totalmente o vilão, totalmente o desprezível, totalmente o. Enquanto o Darcy, que ela achava orgulhoso e mimado, é perfeito. Não perfeito, né? Porque eles têm. É um romance um pouquinho, né? Mas.
ele é um cara melhor do que o Wickman. Agora vamos pro prefácio. Orgulho e Preconceito mostra como evoluíam os relacionamentos humanos em uma época em que não existia telefone nem automóvel. A comunicação à distância só acontecia por cartas, que eram levadas a cavalo. É um mundo que Jane Austen conhece muito bem, a sociedade provinciana inglesa do século XVIII. A escritora nasceu dia 16 de dezembro de 1775, em Hampshire, na Inglaterra. Era filha de um reverendo, George Austen, e de Cassandra Austen. Jane, um dos maiores nomes da literatura inglesa ao lado de Shakespeare, publicou seu primeiro livro aos 17 anos. Orgulho e Preconceito, que inicialmente tinha o título de Primeira Impressão, é seu segundo livro, publicado em 1813. Outras publicações de sua autoria são Razão e Sensibilidade, etc. Bom, muito perfeito, gente. E ele tem, 280 páginas e 88 páginas. Então, assim, relativamente, é poucas páginas. A gente não é muitas páginas, não. Mas, olha o tamanho da Bíblia. Eu marco com post-its, né? Tem alguns mini surtinhos aqui marcados. E também eu grifo algumas frases das quais, tipo, eu gosto, alguns momentos que eu fiquei, nossa, uau. É isso, gente. Muito obrigada por assistir até aqui. Ative as notificações, me segue nas redes vizinhas, por favor. Não esquece de deixar o dedo no like, se inscrever no canal e comentar aqui embaixo qual tipo de livro você gosta, o que você achou desse livro, se você já leu, se você tá querendo ler, e algumas ideias de vídeos também, que eu prometo que eu vou ler tudo e responder. É isso, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!